Vamos juntos ler o texto? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o quê? O poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Mandar uma saudação também para o pessoal da Universidade da Bíblia, que provavelmente deve estar nos assistindo também. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos quem? A Cristo. Mas que tipo de Cristo? O crucificado. Por isso que essa igreja tem uma cruz. Sem ele, porque ele já ressuscitou. Mas o Cristo crucificado, o símbolo da cruz, a gente preserva dentro da nossa igreja. O qual, de fato, é o que para os judeus? Escândalo. E para os gentios, que são os gregos? Loucura. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o que, irmãos? O poder de Deus e o que mais? A sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é muito mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens. Irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é o quê? Loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Quando nós estudamos a exposição da palavra de Deus, quando realmente nós estudamos a Bíblia à luz do Evangelho, quando a Bíblia é estudada de forma séria, quando nós prestamos atenção nos pequenos detalhes daquilo que o texto bíblico traz para nós, a gente fica encantado com a profundidade da palavra de Deus. A gente fica pasmo, a gente fica estarrecido como Deus foi capaz de revelar a sua sabedoria por meio de pessoas sem sabedoria, sem cultura, sem erudição, e isso chegou até nós. E para a glória de Deus, depois de 2000 anos, esse evangelho que tem um conteúdo, uma mensagem tão simples, continua transformando a vida de milhares de pessoas. Pensar sobre essa ideia, o evangelho como loucura. Pegue seu papel, deve ter papel atrás da cadeira. Você tem que ter alguma coisa para anotar tudo que vai ser dito nessa aula de hoje. Você precisa, porque hoje eu diria que é aquele tipo de esboço, aquele tipo de sermão, aquele tipo de pregação expositiva, que quando você entende o que será dito hoje, isso por demais fundamenta a sua fé cristã. A fé cristã de hoje está muito rasa. Muita gente vivendo um cristianismo extremamente superficial. E o nosso culto do ensino às 9 horas da manhã, junto com as nossas classes de EBD, na verdade estão tentando incentivar você a se tornar um cristão mais maduro. A mensagem da cruz era tida por louca. E Paulo prossegue desenvolvendo o contraste. Há um contraste entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. E pela maneira como emprega o termo sabedoria, esse contraste ele vai percorrendo a passagem inteira. Porque o tempo todo Paulo está dizendo que há uma diferença muito significativa quando se trata da sabedoria de Deus e quando se trata da sabedoria humana. E aí nós vamos parar para refletir
e termos muito cuidado, e no final eu vou registrar isso para ninguém ficar confuso, de que Deus não é contra a sabedoria, no sentido de que Deus seria contra a ciência. Será que Deus estaria triste quando a ciência descobre uma nova possibilidade de cura para um câncer, seja nos rins, no pâncreas, ou seja em qualquer parte do corpo humano? Claro que não, porque nós acreditamos que até mesmo aquilo que o homem consegue descobrir, se ele descobriu foi porque Deus autorizou, porque Deus permitiu. Então, quando você vê Mozart, não sei aqui quem gosta de música clássica, de ópera, mas quando você ouve uma música de Bach, de Mozart, e qualquer desses outros que marcaram a história dessa música clássica, dessa música orquestrada, não tem como não ter sido algo de Deus na vida deles. Quando você vê Einstein descobrindo o que descobriu, quando você vê Isaac Newton propondo todas as leis que praticamente é a base da física que faz explicar tanta coisa que acontece no universo, e quando você olha para todos aqueles que escreveram grandes literaturas, aqueles que já estudaram muito, não é possível que Deus não tenha permitido isso. Por quê? Porque esse tipo de conhecimento que é produzido traz benefícios para a humanidade. Então a gente precisa ler esse texto com cuidado para a gente não achar que esse texto é Deus revelando algum tipo de ensinamento que faz com que nós tenhamos aversão à ciência. Não. O problema não é o conhecimento científico, o problema é quando ele se torna um fim em si mesmo. Quando o conhecimento humano, ele se absolutiza em si mesmo e começa a achar que ele pode salvar o mundo. Não, só Jesus tem poder para salvar o mundo. Então, todo conhecimento que aponta para Jesus, ele serve. Mas todo conhecimento que em si mesmo começa a se apresentar para o mundo como sendo a solução de todos os problemas do mundo, esse conhecimento se torna diabólico, porque ele quer substituir aquilo que Deus revelou através de Jesus. Então, mas Paulo está tentando propor que nós, enquanto cristãos, entendamos esses contrastes. Há um contraste entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Porque a mensagem do Evangelho, leiam comigo, a simplicidade da mensagem que é tão absoluta que os que se perdem a concebem como loucura. Porque os próprios judeus também, muitos deles não creram na mensagem do Evangelho, por causa da sua simplicidade. Os próprios gregos, muitos deles não creram, porque a filosofia especulativa dos gregos não permitiria que eles abraçassem uma mensagem daquilo que eles chamariam de uma nova filosofia. É tanto que lá em Atos 17, quando Paulo está se reportando no Areópago, e o Areópago era um lugar onde os filósofos gregos se reuniam, Paulo, ele é chamado por alguns filósofos de tagarela. Imagine. E olhe que Paulo era um homem culto. Paulo era alguém que foi formado aos pés de Gamaliel, uma pessoa extremamente dotada de conhecimento, uma pessoa que falava aramaico, falava hebraico, falava grego, uma pessoa extremamente erudita, e até Paulo, apesar de todo o seu conhecimento, na hora que ele fala sobre o Evangelho, gregos disseram, eis aí um tagarela. E tagarela, na língua grega, traz essa ideia de que, olha aí um bestão, um idiota, um estúpido, falando sobre algo que não tem lógica. Porque para o pensamento grego, é preciso ter lógica, é preciso ter física, é preciso ter lógica, é preciso ter ética. A mensagem do Evangelho já traz consigo um conteúdo ético, mas, ao mesmo tempo, não é uma mensagem lógica para os padrões intelectualistas da filosofia grega. Logo, o que a gente aprende aqui, logo de cara, note isso, o Evangelho, muitas vezes, ele não é compreendido, porque ele é simples. O Evangelho não é complicado. O Evangelho é a coisa mais simples que já se produziu nessa terra.
Sabe o que é o Evangelho? Daqui a pouco eu vou dissecar um pouco mais isso. O Evangelho é Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê, aquele que acredita que o próprio Deus deu o seu próprio Filho para morrer numa cruz, todo aquele que nele crê, naquele que morreu na cruz, tenha vida eterna. O Evangelho é isso. João 3, pronto. Você quer resumir o Evangelho? João 3, 16. Mas, pastor, é só isso? O Evangelho consiste que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. É simples assim. Você consegue compartilhar isso com alguém? Porque quantas vezes eu escuto muita gente dizer, pastor, eu não sei evangelizar. Pastor, eu não sei falar de Jesus para ninguém. Pastor, esse negócio é muito complicado, eu precisaria ter estudado, os 4 anos o senhor estudou, mas tudo que o senhor fez no mestrado, o senhor já fez no doutorado, está fazendo outro. Não, você não precisa disso. Eu só faço tudo isso por uma razão, daqui a pouco eu vou dizer para você compreender porque é que eu estudo tanto. Mas o Evangelho, ele é simples. E a maior prova disso que os gregos e os judeus não entenderam, porque um homem tão simples, que nunca quis tomar o poder de César, que andava pelas ruas, perto de gente pobre, curando os enfermos, abraçando os que eram menosprezados, de vez em quando tinha contato com os ricos ele dizia, você precisa se arrepender, como ele disse na casa de Zaqueu, porque a riqueza de Zaqueu era desdobramento de sua corrupção, mas o homem que vivia caminhando, ele não tinha um templo, ele não tinha uma denominação fixa, ele não tinha marqueteiro, ele não tinha equipe de mídia, ele não tinha aparelho de som, ele não tinha Facebook, ele não tinha página no Instagram. Esse homem só vivia andando, a Bíblia diz, e saiu andando, fazendo o bem e libertando os oprimidos de Satanás. Esse homem tão simples, que comia, que bebia, que chorava quando o seu amigo faleceu, esse homem era o próprio Deus andando entre as pessoas. Para aqueles que gostariam que o cristianismo fosse uma filosofia complexa, achavam tudo isso uma loucura. E eu quero que você acredite nisso, porque o Evangelho não foi feito para ser uma coisa complicada. O Evangelho é muito simples. E daqui a pouco eu vou explicar por quê. Mas por que é que Deus também precisa de pessoas que estudem muito? Para tornar essa mensagem conhecida por todos. Então, a simplicidade. Você sabe que se você hoje é salvo, é porque essa mensagem simples transformou seu coração. Aí a gente acha que, pastor, não, porque aquele pastor, quando ele pregava, o Billy Graham conseguiu ganhar muita gente para Jesus, porque a mensagem dele era simples. O Conexão funciona nas pessoas, por que a gente vai lá para aquelas montanhas, e tudo que a gente faz é muito simples? Por que tanta gente volta dizendo, Deus falou comigo? Por que tanta gente desce das montanhas dizendo, porque eu tive um encontro com Deus? A gente que trabalha no Conexão, a gente fica assim se perguntando, meu Deus, foi tudo tão simples? Eu só não conto aqui o que acontece lá, porque a gente acaba com surpresa. Porque se eu te contasse aqui o que é que acontece no Conexão, você diria, pastor, porque as pessoas que não vão ficam assim, o que é que acontece lá, pastor? Eu digo, olha, só posso lhe garantir que é tudo muito simples. E o que está faltando é essa nossa consciência de que é esse evangelho simples que pode mudar a vida de qualquer pessoa, e que a gente pode compartilhar esse evangelho. Agora, vejam o que é que a Bíblia diz, anote aí, há um processo em andamento. Porque Paulo está dizendo, de olho no texto, estamos fazendo exposição bíblica da primeira carta aos Coríntios, Paulo está dizendo o seguinte, olha, a mensagem da cruz é loucura para quem está perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, aqui é um presente particípio, né, na língua grega, estamos sendo, salvos fomos por Cristo, definitivamente, mas estamos sendo à medida que a gente entende melhor essa mensagem, não que a gente vai sendo salvo como se Jesus nunca salva a gente até que a gente descobre que a gente realmente é salvo. Não, o presente particípio aqui na língua grega traz a ideia de que
estamos sendo salvos porque essa mesma mensagem simples que já fisgou o nosso coração, ela vai produzindo efeitos. O Cristo crucificado, aqui já está no particípio perfeito, é um efeito que já se realizou no passado. O particípio perfeito é isso na língua grega. Já se realizou lá, mas continua produzindo efeitos todo dia. Porque todo dia quando eu chego na igreja e olho para a cruz e lembro que o meu Senhor morreu nessa cruz e que esta igreja é resultado de quem morreu naquela cruz, então o efeito do que se realizou no passado continua produzindo na vida de todos nós hoje. Basta olhar para a cruz. Eu já disse, né, que todo crente deveria carregar uma cruz no peito. Todo crente. Todo crente deveria ter uma cruz no peito sem o Cristo crucificado. Mas o Cristo com sua cruz vazia, porque representa a ressurreição. Mas por quê, pastor? Porque a cruz, nesse sentido, segundo o apóstolo Paulo, é sim o maior símbolo do Evangelho. É claro que a ressurreição é a grande esperança, porque sem ressurreição nossa pregação seria vã. Mas Paulo está dizendo que quando a igreja perde a consciência da simplicidade do Evangelho, que é uma coisa que passa pelo Cristo crucificado, a igreja perde seu sentido. E talvez a primeira coisa que me impressionou quando a igreja me chamou há 8 anos atrás para ser pastor, foi quando eu vi uma cruz. Quando eu vi a cruz de morada, eu disse, tem alguma coisa aqui, alguém ensinou alguma coisa muito verdadeira aqui. E se você olhar, a maioria das igrejas evangélicas não tem cruz. Porque houve um entendimento de que isso faria com que nós nos parecêssemos com a igreja católica. Muitas vezes a gente age só para dizer que a gente é diferente. Só que ser diferente, anulando o que está no Evangelho, não é ser diferente. Porque o Evangelho não nos torna diferentes, a gente tira uma cruz para dizer que aqui não é igreja católica. O que nos torna diferente é se os crentes que frequentam esse lugar estão tendo vida com Deus mais do que aqueles que frequentam a igreja católica. É isso que mostra a nossa diferença. Sim ou não, gente? A diferença está no testemunho. A diferença está nas nossas ações. A diferença, ela se manifesta no nosso comportamento. Então, a gente precisa olhar para o Cristo da cruz e perceber que para nós que estamos sendo salvos, para nós que já entendemos isso, esse estado já foi consumado, mas o Cristo crucificado, ele permanece produzindo efeitos na nossa vida. Para quê? Para que a gente saiba que não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem sacrifício, não existe essa coisa desse evangelho da prosperidade como se prega por aí, não existe esse evangelho onde andar com Jesus é só andar em vitória, isso é mentira. Não existe esse evangelho que ficam pregando um Jesus que simplesmente me amou, me acolheu, me aceitou, ok. Um Deus que me amou incondicionalmente, ok. Um amor cheio de graça, ok. Uma salvação que é pela graça, ok. Uma salvação que me foi dada, não foi conquistada pelo meu mérito, ok. Uma salvação que é fruto do sangue vertido na cruz, ok. Mas se essa salvação, se o Cristo que derramou o seu sangue precioso na cruz, ele me acolheu, ele me redimiu, ele me salvou, ele me resgatou das trevas. Se esse mesmo Cristo não produzir mudanças no meu caráter, o evangelho também perde o seu sentido. Porque ele mesmo disse, tome a sua, quem completa? Tome a sua cruz. Não existe evangelho sem cruz. Até as músicas evangélicas nos estimulam a um evangelho triunfalista. Um evangelho onde o povo só quer a bênção, só quer a vitória. Mas quando se trata de cruz, quando se trata de renúncia, quando se trata de esforço, quando se trata de doar a sua vida, de se entregar, de se dar por amor a Cristo, quando se trata de realmente viver o evangelho em sua integralidade, é aí que muitos recuam. Porque a cruz é sinal de que só estamos de pé, porque alguém morreu por nós naquela cruz e deu a sua vida para que nós fôssemos resgatados e por causa dele fomos salvos do inferno, salvos das garras de Satanás, selados com o Espírito Santo até o dia da redenção. E se morrêssemos hoje, viveremos com ele eternamente por causa dele. Mas enquanto não chega o dia da ressurreição, essa cruz tem que ser sinal
de que o nosso caráter precisa ser transformado também por Ele. Quem diz amém para isso? Porque evangelho que não transforma o caráter não faz sentido. Então nós acreditamos nessa mensagem. Nós acreditamos. Agora, há um contraste. Tem uns que estão entre os que estão se perdendo. Outros são aqueles que estão sendo o quê? Estão sendo participe presente na língua grega. Estão sendo salvos. À medida que conhecem o Cristo crucificado, mais Deus está completando esta boa obra. Há um contraste. De que lado você está? E aí eu chamo a atenção, porque nós estamos num culto voltado para os crentes, para quem já é crente, para amadurecer crente, e crente precisa de Bíblia para se tornar mais maduro. Não se enganem. Todas as vezes que o próprio cristianismo, ele retira a cruz, não se engane. Tem muita gente que, ao pregar um evangelho sem cruz, está fazendo muita gente se perder, sim ou não? Dentro das nossas próprias igrejas. Essa coisa de dizer que só porque você está dentro de uma igreja você está se salvando, não vai nessa não. Porque para você avaliar se você realmente está se salvando, é que para aqueles que estão sendo salvos, o Cristo crucificado é o poder de Deus e sabedoria. Para aqueles que estão se perdendo, falar sobre um Cristo que morreu, isso é o quê? Isso é loucura, isso é besteira, isso é estupidez, isso é insensatez, isso é alienação da consciência. Então, se você entra numa igreja e tudo que se prega, presta atenção, e aí eu quero que vocês avaliem pelo senso crítico. Onde está a cruz em muitas músicas que nós cantamos? Onde está a cruz? Onde está a cruz em muitas pregações que são feitas? Porque o que se vê é, Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, Deus vai fazer você, minha irmã, que estava encalhada, que ficou a vida toda tentando conquistar um homem bonito como o irmão Wanderson, e não conseguiu porque ele já é da irmã Maristela. Deus vai te dar um marido maravilhoso. Você que está com a empresa quebrada, venha para cá que nós vamos fazer uma corrente, nós vamos orar, vamos passar por cima de você um monte de folha, e a gente vai jogar um salzinho por cima de você, e nós vamos quebrar essa maldição, e você vai ver sua empresa. Você que está aqui, não deixe de acreditar, e aí às vezes eu fico só escutando, e muita gente ama, as pessoas se atraem por esse cristianismo sem cruz, esse cristianismo que torna a graça uma coisa barata, como dizia um filósofo chamado Dietrich Bonhoeffer. Sabe, esse cristianismo onde a gente transforma Jesus num verdadeiro curandeiro, que tem que curar todo mundo, tem que salvar todo mundo, tem que libertar todo mundo. Mas peraí, mas a pergunta é, o evangelho, qual é mesmo o alvo do evangelho? Eu falei sobre isso domingo passado. Qual seria o grande objetivo? Porque à medida que Cristo me salva, a única forma que Cristo tem de mudar esse mundo é transformar quem foi salvo. Então, se eu fico usando esse púlpito aqui só para fazer você se sentir bem, porque muitas igrejas, o culto não é para Deus. Aliás, o culto nunca mais foi para Deus, porque o culto é para agradar o público-alvo, né? Que agora isso entrou no Evangelho. Nós temos que fazer de tudo para agradar o público-alvo, o público que nós queremos alcançar. Meus irmãos, eu lhes garanto que, biblicamente, isso não se sustenta. O culto não é para Tânia. Se Tânia gostou ou não gostou, o problema é dela. O culto é para agradar o coração de Deus. Quem entende o que eu estou falando aqui? Se o culto não for para agradar a Deus, nós estamos fazendo aqui o quê, irmãos? Estamos aqui por causa dele. Quem crê nisso? Estamos aqui porque ele enviou Jesus. Estamos aqui porque tudo é por ele, para ele, dele são todas as coisas. Estamos aqui porque essa igreja é dele. Foi ele quem fez essa igreja existir. Estamos aqui porque ele faz existir as coisas que ainda não existiam. Nós não podemos cantar para agradar o público. Nós não temos que cantar músicas para deixar as pessoas bem. Nós temos que cantar e dizer toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus, que morreu naquela cruz. Precisamos repensar nossa pregação, nossas músicas, para que ao final deste culto de ensino, possamos dizer que tivemos um encontro com Deus essa manhã, que valeu a pena estar aqui.
Senão eu vou ter que agradar a Tânia, vou ter que agradar a Lívia, vou ter que agradar a Reginaldo, vou ter que agradar o irmão Fábio, vou ter que agradar a irmã Fã. Pastor que vive para agradar o povo na hora do culto não é pastor, porque o verdadeiro pastor leva a igreja a agradar a Deus. Leva a igreja a saber se Deus está gostando do nosso culto. Porque se Deus estiver gostando, está ótimo. Isso é o que importa. O evangelho é cristocêntrico. O evangelho é em função dessa mensagem. Nós temos que nos decidir, estamos entre os que querem se salvar ou os que querem se perder? De que lado nós estamos? Vocês querem se salvar ou querem se perder? Vocês querem um pastor que vai levar vocês para a perdição ou um pastor que vai levar vocês para a salvação? Vocês querem uma pregação para vocês acharem que eu sou bonitinho, que eu mereço ser amado? Ou vocês querem me odiar, mas sabendo que eu sempre preguei o evangelho? O que vocês querem? Precisamos fazer uma escolha nessa manhã. Porque sempre tem os que se perdem e os que se salvam. Eu faço parte daqueles que se salvam. Quem crê nisso? Quem crê? Quem tá no barco comigo? Oh, aleluia. Estamos do lado daqueles que querem se salvar. Porque já basta tanta gente perdida nesse mundo, precisamos estar do lado dos que... E aqueles que estão se salvando, eles não possuem toda a sabedoria de Deus. Mas eles foram introduzidos numa novidade de vida. E qual é a novidade? Respondam para mim. Qual é a novidade? Qual é a beleza do evangelho? É que essa mensagem tão simples, tão simples. Quem se lembra do dia que levantou a mão e se converteu? Você lembra desse dia? Você lembra da mensagem que o pastor estava pregando? Tu lembra? Não lembra mais não? Provavelmente você não lembra é do sermão. Mas se quem estava pregando era um homem de Deus, a mensagem que ele estava pregando era sobre Jesus, sim ou não? E foi essa mensagem que transformou você. Não foi a performance dele. Não foi a retórica dele. Foi a mensagem da cruz. O Cristo que morreu por mim e por você. O que eu quero te dizer é que a grande novidade de vida do evangelho é que essa mensagem simples, mesmo que você não entenda nada de grego, atenção. E aí vocês vão compreender o efeito que Deus faz na Assembleia de Deus. Não sei se você já entrou numa igreja Assembleia de Deus assim, dessas portinhas que a gente vê nos bairros. Essas portinhas assim bem cantinho, às vezes dentro de uma estrutura que é um ex-bar, alguma coisa assim. E aí você vê aqueles irmãos, e aí tem uma coisa na Assembleia de Deus que eles acreditam muito, que se aquele irmão, traindo toda a semântica, traindo toda a concordância nominal e verbal, se aquele irmão estiver, de alguma forma, passando por todos os critérios da língua portuguesa, quantas vezes, irmãos, sem nenhuma sabedoria humana, gente que nunca fez nem sequer o 2º grau, nem tem isso mais, né? Isso ou seja, eu também estou envelhecendo. Quem é do 2º grau aqui? Levante sua mão. Olha, tem uns que nem são dessa época, são de outra, atrás de mim. Gente que nunca acessou nenhuma informação, mas às vezes abre a boca e fala de Jesus de um jeito. E gente culta, escuta uma mensagem simples. E no final, essa mesma pessoa culta está na frente chorando, dizendo que alguma coisa aconteceu na sua vida, no seu coração, porque lá no Conexão é exatamente isso que a gente vê no Evantes. A gente diz, o que foi que aconteceu, meu Deus do céu? Por que essas pessoas estão dizendo tudo isso? Você fala assim, cara, foi tudo muito simples. É isso. Sabe por que o Evangelho é algo revolucionário? Porque quando você conta para uma pessoa que naquela cruz Jesus pensou nela, e de que se ela crê nessa mensagem, a sua vida pode ser mudada radicalmente. Irmãos, se você olhar, se você tiver o mínimo de criticidade, você dirá, pastor, tudo isso é uma loucura. Mas a verdade é, olha o resultado aqui. Olha o resultado depois de 2000 anos. Olha o resultado das milhares de pessoas convertidas e transformadas. Não foi por uma filosofia complexa, foi por meio de uma mensagem simples. E qual é a novidade de vida? Essa mensagem simples tem o quê?
poder para quê? Não é só discurso. Tem poder para transformar. Nesta manhã, pregando o evangelho simples, eu lhe garanto, Deus está gerando transformação na sua vida nessa manhã. O evangelho vai fazer algo novo na sua vida hoje pela manhã. Quando a gente vem para a igreja, a gente não pode perder essa expectativa de que o evangelho simples tem poder para transformar, tem poder para gerar metanoia. Essa é a novidade de vida. É um evangelho que muda. Porque ele não tem só sofia. Fale assim comigo, sofia. Sofia. A palavra sofia vem do grego sabedoria. Não é só sabedoria. Não é só logos, discurso, o evangelho, Paulo vai dizer, vejam, de olho na Bíblia, o evangelho para nós, aqueles que estão sendo salvos, é o quê? É mais do que um discurso, ele é o poder de Deus. O evangelho não é só sofia, ele é dunamis. Dunamis significa dinamite. Anota essa aí, dunamis é a palavra que aparece na língua grega quando é traduzida para a palavra. O evangelho é sofia, sabedoria, é discurso também. Tem também conteúdo, mas ele também é dunamis. Ele explode. Alguém já viu aqui uma armação de dinamite? Aliás, você que gosta de filme de ação. Quem são aqui do tempo de MacGyver? Levante sua mão, porque isso revela muito sobre sua idade. MacGyver, que saudade de MacGyver. Irmã Maristela está assim, levantando o dedinho assim, para ninguém saber que ela também está envelhecendo. MacGyver, ele armava assim as coisas, parecendo o Vandes lá no Conexão. E os caras inventam e tentam. Hein, Chico, lembra de MacGyver? Quem lembra do carro, a máquina, que passava da manchete, que o carro falava? Quem lembra desse filme? Era um filme Super Máquina. Quem disse Super Máquina? Olha, deve ser uma pessoa muito velha quem falou isso. Irmão Hélio falou isso aqui agora. O Hélio de trás, Hélio. Você é novo, o de trás é velho. Então, o que eu quero dizer é que a gente via nesses filmes, assim, algumas cenas, assim, alguém armando uma dinamite, e geralmente alguém faz o quê? Alguém liga lá o negócio e corre. Por quê? Por que corre? Porque a gente tem medo de acionar uma dinamite e, de repente, a gente tem que correr desesperadamente, porque aquilo é altamente explosivo. Eu quero que você grave isso no seu coração no culto do ensino de hoje. O evangelho é sofia, mas o evangelho também é dunamis. É a palavra grega que aparece, é uma dinamite, Hélio. Quando o evangelho ele é pregado na sua simplicidade, ele provoca uma explosão no coração da pessoa, que você diz, não é possível. É por isso, e aí, olhem aqui para mim, essa dunamis aqui, Lívia, tem a ver com o efeito explosivo, o efeito significativo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Preste atenção. Aos 46 anos de idade, você como pastor, você só tem duas opções. Ou você se perde de vez, e vira qualquer pastor que fala o que todo mundo fala, e bota a igreja para viver essas loucuras que muita gente tem vivido e fazendo a igreja se perder, ou você toma uma decisão na sua vida, agradar a Deus e pregar o evangelho. E dormir com sua cabeça tranquila, sabendo que você pregou a simples palavra do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu não acredito nesse evangelho, onde muito crescimento nas igrejas brasileiras. É muita gente aderindo ao evangelho. É muita gente frequentando muita igreja e a gente avaliando as igrejas pelo tanto de carro que para, pelo tanto de gente que entra no domingo, pelo tanto de gente que entra num espaço bacana, que tem ar-condicionado, que tem música boa, que tem tecladista bom, e tudo funciona, e é aquela coisa. Muito cuidado nesta hora, porque uma igreja lotada de gente não necessariamente significa que neste lugar também nós não podemos anular a possibilidade que esse lugar é de Deus. Mas precisamos ter uma criticidade de dizer o seguinte: se todo esse movimento que está sendo feito for apenas para atrair a multidão, mas se essa multidão não está sendo transformada no seu caráter, isso não é evangelho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso não é evangelho. Porque se realmente fosse o evangelho, teríamos
uma sociedade melhor. Precisamos resgatar a seguinte ideia: evangelho não é só poder de atração. Jesus atraía as multidões, sim ou não? Sim, mas de vez em quando ele dava os apertos. E quando dava o aperto, a multidão fazia o que com ele? Sejam sinceros. Bastava ele, não era não, antes, bastava ele apertar um pouquinho, a multidão, tchau, tchau. Quando ele dizia, olha, o evangelho é tome sua cruz, olha, o evangelho é perdoar o inimigo, olha, o evangelho é você mudar de vida, olha, repare aqui, você tem que repensar sobre, é nessa hora que muita gente sai. Porque não querem o dunamis, não querem o poder explosivo. E o que é que o evangelho quer explodir na sua vida? O que é que ele quer explodir? Respondam. É lógico, minha querida, o microfone que eu pedi não vai ter não para o pessoal daqui a pouco, sim. Mas era bom botar no pedestal, que aí o irmão vai lá sozinho e é melhor. Ele quer explodir o pecado que habita em nós. Ele quer explodir as estruturas pecaminosas, os vícios. Ele quer explodir valores que são contrários à natureza de Deus. O evangelho quer explodir dentro de nós ideias malignas que ficam em nossa mente. O evangelho quer explodir dentro de nós aquilo que realmente não está nos ajudando a sermos parecidos com Jesus. Eu oro a Deus para que esse evangelho esteja explodindo em você nessa manhã. Só Ele tem poder. É dunamis, mas é Sofia também. Agora, tem uma coisa que aparece, anota aí na sua Bíblia, porque aqui vem, pois, está lá no cantinho, para o pessoal não ficar muito exposto, está isso aí do lado aí. Pois eu destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Por quê? Porque lá na frente, lá atrás, Paulo está dizendo o seguinte, que para aqueles que estão se perdendo, ela é o quê? O que para nós é sabedoria e poder de Deus, para os que não creem, é o que mesmo? É loucura. Isso, loucura. Por que seria loucura? A palavra loucura vem dessa palavra grega aqui, moria. A palavra moria na língua grega significa insensatez. Significa insensato, estúpido. Denota a insensatez percebida, o veredito emitido pela avaliação humana, quando a revelação divina entra em conflito com a razão natural. Moria está indissoluvelmente ligado ao adjetivo cognato moros, que é exatamente a ideia de que, se você está falando algo que é simples, Chico, e você está dizendo que isso foi que produziu a mudança na vida da irmã Ângela, Áurea, irmã Áurea, você é estúpido, você deve ser uma pessoa muito louca, porque você dizer que o que mudou essa mulher é porque ela creu que um cara que passou pela terra, morreu na cruz e ressuscitou, você é estúpido à luz da filosofia grega. Não. Ninguém muda a partir de algo tão simples. Apenas creu. Apenas acreditou. Não, isso não tem como. Para os gregos isso era um absurdo. É por isso que eles não acreditam. Hein? Continuam sem acreditar. Mas sabe qual é o pior, Rosa? É quando, para fazer as pessoas acreditarem, Rosa, a gente fez o evangelho se tornar alguma coisa atraente para que elas, atraídas por isso que a gente chama de alguma estratégia que nós vamos fazer para atraí-las, elas estão vindo, Rosa, mas elas não estão vindo pelo poder de Deus. Entende o que o seu pastor está dizendo? Elas estão vindo por outras razões. E elas estão entrando por outras motivações. E aí o tempo passa, ela não está vendo o que na vida dela? Porque aqui, quem tem visto, apesar, quando você olha pelo retrovisor, quem aqui pode alegremente dizer, pastor, eu já não sou ainda o que eu deveria ser à luz de Cristo, mas quando eu olho para trás, eu já não sou mais quem eu era. Levante sua mão aqui, quando você olha para trás. Então o evangelho funcionou na sua vida. Ah, pastor, mas eu não entendo de tudo isso aí que você fala. Não precisa. O evangelho, por isso que a gente não precisa complicar muito, entende? Para falar de Jesus para alguém, não precisa. Daqui a pouco eu vou entender. É isso, o evangelho é para isso mesmo, Rafaela. É para você entender, Rafaela, que tudo que você sabe de psicologia,
tudo, absolutamente tudo. Provavelmente, muito do que você tem de conhecimento da psicologia, provavelmente tem ajudado, claro que tem ajudado, mas nada pode provocar na vida de alguém mudança como o Evangelho. Absolutamente nada. Então a gente precisa resgatar essa simplicidade, porque há um abismo, anote, entre duas epistemologias. Epistemologia, gente, é base de conhecimento. Como o conhecimento se dá? Epis, grego, né? Logia. Como é que o conhecimento se dá? Ou seja, como é que uma pessoa pode acessar o conhecimento que transforma a vida dela? Como? Como é que a gente pode fazer com que nossas famílias, com que outras pessoas que nós conhecemos, elas acessem, pastor? Então, se a gente passasse essa mensagem para qualquer pessoa pode ser transformada com a mensagem do Evangelho, sim ou não? Qualquer uma. Mas a pergunta é, como se dá essa epistemologia? Esse conhecimento se dá como? Isso a gente aprende muito na universidade. Como? Bom, para os gregos, racionalidade como fundamento último do conhecimento. Então, para Jesus se tornar algo desejável, a filosofia dele teria que ter muita lógica, teria que ter, entende? Um conteúdo muito complexo, teria que ter um silogismo, que a gente fala, né, na filosofia lógica, teria que ter, Maria Helena, como se fosse assim, várias ideias extremamente profundas do ponto de vista intelectual, e se você não sabe, quem trabalha muito com o intelectualismo é o espírita. Quem aqui já foi numa sessão espírita deve ter ficado impressionado, porque numa sessão espírita você tem um banho de conhecimento. Se você não sabe, o espiritismo ele surge no mundo, isso aqui é escola bíblica, eu preciso tratar dessas coisas para vocês entenderem. O espiritismo ele surge no mundo, sabe como? Como uma resposta de um conhecimento científico religioso. É uma ciência religiosa, que chega até a desenvolver teorias para te dizer como é que aquela pessoa que já morreu, como ela está se manifestando. Aí tem um médio. O médio é o quê? Aquela pessoa que vai fazer a intermediação entre quem é iniciado, quem ainda não entende nada, e o espírito. E o espírito, ele só é acessado por uma pessoa, o quê? Que tem o quê? Um conhecimento elevado. O espírita, ele acredita de que é o conhecimento elevado e denso que pode levar você para perto do mundo dos espíritos. É o que a gente chama de filosofia como base para uma religião científica. Não se enganem, o espiritismo é uma religião científica. E é por isso que tudo que eles falam para a mente humana faz muito o quê? Faz muito sentido. E se você acha que, pastor, mas que besteira, besteira não. Vai lá e você vai ver. A coisa é tão bem montada, é tão bem estudada. O espírita, ele é vou usar essa linguagem, é um cristão maduro. Ele conhece profundamente a sua filosofia de vida. E nós que temos a mensagem tão simples, parece que a gente, pois não? Como eu disse, como é uma expressão no português, como. Eu não estou dizendo que ele é. Eu falei que o espírita, ele é como um cristão maduro. Porque o que pressupõe um cristão maduro? Alguém que conhece profundamente a sua fé. Mas no espiritismo você não tem cristãos, se fosse usar a nossa linguagem, imaturos. Porque lá todos são forçados a quê? Todos estudam muito o espiritismo. Todos entendem muito do espiritismo. Todos conhecem muito. Agora, o que se vê no evangelho, o que se vê no cristianismo, é pouca gente interessada em conhecer profundamente a mensagem, que é o quê? Que é simples. Mas mesmo sendo simples, ela tem o quê? Sua profundidade. E é por isso que a gente tem que olhar para a religião dos outros com olhos de admiração. Tem crente que não tem coragem de conversar com o testemunho de Jeová. Por quê? Porque se você pegar um menino daquele com 10 anos de idade, ele te dá um banho de Bíblia. Você fica inventando, você está doente, que tem feijão na panela, que você tem que entrar para desligar o fogo. Mentira. Você está com medo de discutir religião com um menino de 8 anos. Porque um menino de 10 anos daria banho em muito crente da minha igreja.
Porque nas testemunhas de Jeová, isso é o que lá dentro? Isso é motivado a quê? A estudar a ideia, aquilo que está por trás. Lembrando que os testemunhos de Jeová negam que o nosso Jesus, ele é o próprio Deus. Quem sabia disso aqui? Os testemunhos de Jeová não acreditam que Jesus é Deus. Jesus é alguma coisa de Jeová, parece, mas não é. Isso se chama docetismo, que era uma filosofia que acontecia ali naqueles séculos. Então, o que eu estou tentando dizer para você é o seguinte: a mensagem do Evangelho, ela é louca, porque se você pega o que nos sustenta, não se compara com o Espiritismo, não se compara com o Islamismo, não, com nada. De tão simples que é a nossa mensagem. Só que os gregos, eles falam de racionalidade. O cristão fala de autorrevelação, Deus dando-se a conhecer. Como foi que Deus fez isso? A base epistemológica. Como Deus se deu a conhecer? Respondam. Como Deus fez isso? Como é que você conhece Deus? Por meio de quem? De Jesus. E o Deus naquela cruz estava morrendo. E quando ele morreu, aquilo para o judeu foi o quê? Então ele não é Deus. Deus não pode morrer. E Jesus o tempo todo dizendo que ele era Deus. E Jesus dizendo, olha, eu vim para revelar o Pai. E eu e o Pai somos um. E tudo que eu faço, o Pai fez antes de mim. Eu não faço nada sem que o Pai primeiro não tenha feito. Eu não digo nada sem que o Pai antes não tenha dito. Eu sou o próprio Deus. Aquilo foi uma aberração. E agora esse Deus que vem, que se dar a conhecer, atenção, a epistemologia é isso. O Deus que não pede para você estudar para conhecê-lo. Mas o Deus que ele mesmo se dar a conhecer, só basta você fazer o quê? Crer. E crer não tem nada a ver com razão. Crer tem tudo a ver com fé. E essa fé é a base da nossa espiritualidade. Por quê? Moria. Como se traduz? Loucura, insensatez, tolice, estupidez. Ok, e aí eu quero trazer para vocês uma informação sobre um livro chamado Contra Celso. Um grande teólogo no século II, chamado Orígenes. Ele teve que escrever um livro para combater um filósofo que no século II, um filósofo da filosofia de Platão, para dizer que o evangelho era para gente besta, para gente idiota, para gente leiga, para gente incauta. E eu acho que aqui está o ponto mesmo. O evangelho é tão simples que, infelizmente, muita gente usa a simplicidade do evangelho para enganar muita gente. Quem entende o que eu estou falando? Esse é o problema do evangelho. É por isso que muita gente arrebenta, ganha dinheiro com isso. Muita gente usa, entende, Lúcia? Muita gente usa o evangelho para dizer que está pregando Jesus, na verdade o interesse é outro. Muita gente usa o púlpito para mexer com as emoções das pessoas, para depois manipulá-las a fim de que elas se submetam aos seus caprichos. Porque o evangelho é tão simples que qualquer um, diga para quem está ao seu lado, porque está na hora de essa pessoa acreditar. Pastor, qualquer um pode transmitir o evangelho. Diga para quem está ao seu lado, qualquer pessoa. Como assim, pastor? Não. Qualquer um. Por quê? Por quê, gente? Vamos? Isso tem que entrar na mente de vocês hoje de manhã. Porque qualquer um pode transmitir o evangelho. Porque qualquer um pode pregar o evangelho. Porque é simples, minha filha. O evangelho é a coisa mais simples da face da terra. Só que alguém vai dizer o seguinte, atenção, eu só vou ler para você entender argumentos tão cheios de Deus, porque logo depois, Paulo vai dizer assim, visto que a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu. Deus salvou aqueles que creem mesmo, por meio da loucura, eu creio. Cadê o povo que crê aqui? O povo que crê que Jesus continua salvando, continua transformando, continua. Quem crê ainda que gente complicada na vida pode ser liberta por Jesus? Alguém ainda crê? Nós precisamos resgatar isso. Aquele parente que você conhece, lembra aquele parente complicado? Eita Jesus, está pensando nele? Está pensando, não, esquece o parente. Pensa agora na pessoa mais complicada que você conhece aqui na Grande Vitória. Está pensando, você acredita que o evangelho pode transformar essa pessoa? Você sabia, não tem esse negócio de coração duro. A pessoa é que pode resistir. Mas eu creio, o evangelho, quando é pregado de forma simples, ele quebra as resistências.
A gente está precisando voltar a viver esse evangelho simples, anunciar esse evangelho simples, mas vejam como é que a gente pode entender isso de forma mais intelectual. Como assim, pastor? O evangelho simples, entendido de forma intelectual. Sabe como? Esse cara aqui disse, eles exortam, seguindo logos e tendo um guia racional, a aceitar os dogmas, pois necessariamente é enganado aquele que não dá dessa maneira o seu assentimento. Por quê? Porque a grande crise dos gregos, e no segundo século, já tem gente tentando retomar essa discussão de que o evangelho é para gente louca, porque está dizendo o seguinte, como é que alguém pode crer naquilo que não deu assentimento? Assentimento aqui traz uma ideia de intelectualidade, porque os gregos acreditavam que para uma pessoa absorver uma filosofia, ela teria que primeiro pensar, raciocinar, ela precisaria primeiro questionar, fazer juízo de valor, fazer todo um trabalho intelectual para depois dizer, não, eu acredito. O evangelho é assim, você está pregando aqui, a pessoa levanta a mão, aí você pergunta assim, vem cá, você, como foi isso? Olha, eu nem entendi direito não, mas quem já viu essa cena? Gente que diz assim, pastor, eu nem entendi, até hoje, pastor, não entendo muita coisa também não, tá? Mas eu creio, lá do fundo do meu coração, que eu estou seguindo a verdade. Essa é a questão, que o evangelho tem a diferença. Por isso que só o Espírito pode convencer. Porque o evangelho, por ser tão simples, só o Espírito Santo pode convencer uma pessoa de que se ela crê. Você crê em Jesus? Levante sua mão. Você crê em Jesus? Levante. A pessoa vai, como assim se ela não teve nem tempo de dizer, mas será que isso é verdade? Mas eu nunca li nada da Bíblia. Aliás, essa é a questão. Se você pegar e fazer uma avaliação, gente, eu não tenho certeza, eu vou aqui só supor. A hipótese é, mais de 70%, talvez a quase 80% dos cristãos não têm conhecimento profundo da Bíblia, não tem. Se realmente o cristianismo fosse fruto de intelectualidade, os cristãos não seriam cristãos. Porque a maioria nunca, nem sequer estudou direito se isso aqui que é pregado é verdade. Mas no seu coração, ele crê. O que é crer? Não se falando dos analfabetos que são cristãos e que creram pela fé. Eles não creem pela cognição. Eles não creem pelo discurso bonito. Eles não creem, porque não foi isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Provavelmente muitos aqui não têm nem sequer condição de responder intelectualmente pela sua fé. Isso não pode ser motivo para você continuar sem conhecimento. Mas a verdade é, não foi o conhecimento intelectual que te salvou. Quem te salvou foi um Espírito que tocou no seu coração, a mensagem simples alcançou você e pela fé você creu. E pela fé você creu. E se você creu, você foi salvo por Jesus. Isso é estupidez. Isso para quem é culto, esse pessoal é estúpido. Não é possível que eles creem em algo que nem eles mesmos conhecem tanto. Bom, ele está dizendo isso. O céu está dizendo isso. Homens perversos, aproveitando-se da ignorância dos que são facilmente enganados, conduzem-nos para onde querem. E assim, diz ele, também acontece dos cristãos. À luz do que Celso está dizendo, eu sou um perverso. E vocês ficam aí. E nunca estudaram teologia, muitos aqui nunca fizeram um mergulho profundo, mas estão assim, pastor, Gente, quem crê aqui? Creio. E quem é? Como se ele dissesse assim, por isso que os pastores e padres, a maioria é perversa. E aí, por quê? Porque vocês são uma massa manipulada. Porque eles não acreditam na dimensão da simplicidade. Mas aí vem a questão, mas tem gente perversa manipulando o povo, sim ou não? Tem gente perversa. Porque a maioria do povo crente, tudo faz assim. Aí o cara está pregando, falando um monte de asneira. Amém. Nunca leu. Tá. Por isso o perigo. Por isso que a religião se torna uma arma maligna na mão de algumas pessoas. Por isso que o cristianismo se torna perigoso quando você está ouvindo um pastor que não está lendo a Bíblia. Teve um pastor que ficou famoso no Brasil, sabe como? Quando ele começava a pregar, ele dizia assim, olha, vou pregar a partir de agora, hein? Feche sua Bíblia e viaje comigo. Não faça nunca uma viagem dessa com um homem assim. Esse homem é perigoso.
Sabe por que ele é perigoso? Que a Bíblia diz que os crentes bereanos, tudo que o pastor falava, eles conferiam. O povo não confere. Tudo que você ouve na televisão, só porque o cara é pastor, quem te disse que ele está pregando a verdade? Quem te garante isso? Mas também ninguém estuda a Bíblia. A gente fala de escola bíblica, o povo, né? Eu já fiquei sabendo que a irmã Maristela não veio semana passada. Eu disse, já vou conversar com a irmã, chamar a irmã no gabinete, que não veio domingo passado para a igreja. Eu estou atrás das minhas ovelhas, eu estou atrás dos meus membros, eu estou atrás do meu povo, eu estou atrás de uma igreja que lote mais domingo de manhã do que domingo à noite, porque a gente fala que a gente precisa evangelizar os não cristãos, mas não se engane, eu vou soltar uma coisa aqui, a título de provocação. Os crentes são os que mais estão precisando ser evangelizados. Porque a gente olha para a vida cristã de muita gente, a gente não vê a clareza desse evangelho. Eu estou atrás de uma igreja lotada domingo de manhã, querendo estudar a Bíblia comigo e dizer, pastor, nós queremos conhecer esse evangelho. Nós queremos conhecer para que esse evangelho realmente faça diferença na nossa vida. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Eu não estou sendo perverso com você, não. Mas às vezes eu fico triste quando eu vejo ovelha minha ouvindo fulano, ouvindo ciclano, ouvindo tal. Eu digo, puxa vida. Me ouve fulano. Olha que fulano prega. Só porque o cara é famoso, só porque o Instagram do cara bomba. Pastor, e uns ainda mandam para mim os vídeos. Eu só não xingo a pessoa porque eu estou no espírito. Cuidado em mandar qualquer vídeo, qualquer pastor para mim. Porque a sensação que eu tenho é que me dá uma sensação, você escuta isso? E eu estou aqui todo dia, vocês conhecem minha vida, conhecem minha família, sabem do que eu estou pregando. Toda hora eu abro a Bíblia, toda hora eu mostro o que eu estou falando aqui. E alguns ainda se permitem ficar ouvindo. E hoje a dor de barriga gospel é muito grande, porque o cara ouve o pastor dele, mas ouve um monte de gente, aí ele fica confuso. Ele não tem. Irmão, fica com quem você acredita que está pregando a Bíblia. Isso aqui basta. É por isso que essa multiplicidade da própria tecnologia está fazendo muita gente ficar confusa. E muita gente é manipulada por muita gente que não está pregando a Bíblia. Não está. Porque o povo não tem. Por quê? Porque a mensagem é simples. Quem está entendendo o paradoxo aqui? De tão simples que é, qualquer um fala, qualquer um bonitinho que chega e tem uma retórica bonita, te atrai, faz você achar, puxa, que unção. Mas a unção sem revelação vira outra coisa. E nessa manhã, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte, é a nossa fé que salva, nessa mensagem simples. A gente não precisa, porque a sabedoria, ele dizia, esses céus, na vida é um mal, mas a loucura é um bem. Não é sobre isso que Paulo está dizendo. Não é que Paulo está dizendo assim, sejam bestas, sejam incautos, não estudem não. Pelo contrário, vamos lutar, vamos orar para domingo de manhã estar lotada de gente que quer estudar a Bíblia. Quem diz amém para isso, gente? Vamos sonhar com uma igreja madura, vamos sonhar com um povo que entende Bíblia, vamos sonhar com uma igreja apaixonada pela exposição bíblica, vamos sonhar com um povo que realmente quer viver o Evangelho na sua radicalidade. Sabe por quê? Porque aí vem Orígenes e diz o seguinte, também no cristianismo se encontrará, para não dizer algo excessivo, não menor investigação daquilo em que se crê, bem como a explicação dos enigmas contidos nos profetas, das parábolas dos evangelhos e das inúmeras outras coisas estabelecidas simbolicamente. Sabe o que Orígenes está dizendo o seguinte? A mensagem é simples, mas isso não deveria nos impedir de realmente sermos o quê? Grandes conhecedores da palavra. Atenção, uma vez eu estava pregando aqui uma série de mensagens, aí eu recebi uma crítica nos bastidores. Porque o pastor fica não sei quanto tempo no mesmo livro. Sabe o que é isso? O espírito da modernidade entrou na igreja. A gente não tem paciência. A gente quer logo mudar, logo até a série. Tem que mudar, que essa série já foi demais. Porque é a Netflix, ela faz isso com a cabeça da gente. Tem que mudar o episódio. Entende? E o evangelho vai se tornando até chato para essa pessoa, porque é uma mensagem tão simples que ela quer uma coisa complicada, ela quer alguma coisa que o evangelho não oferece. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu creio que por ser simples, é isso que nos obriga a sermos profundos. E eu quero investir numa parte da igreja que quer vir aqui domingo de manhã, me ouvir porque quer estudar a Bíblia. Eu quero ser pastor de um povo que quer estudar a Bíblia. Pastor, nós queremos
entender isso. E às vezes eu ficava aqui, quantas vezes alguém chegou e disse, porque ele fica muito usando a cultura dele e não sei o que lá. A gente tem pavor, a gente não gosta de algo mais profundo. A gente se tornou tão superficial que qualquer coisa serve. Por isso que a gente ouve qualquer pastor, que acha que qualquer um... Pois é, porque é simples. Mas não é por ser simples que a gente não tenha que se debruçar e estudar e conhecer. Pastor, que palavra grega é essa? Moria. Vou estudar em casa. Ô, pastor, essa palavra Sofia, onde é que está? Como é que eu aprendo? Pastor, por que o senhor não vem aqui um dia desse aí, dar uma aula de grego aqui para a sua igreja? A gente começar a ler a Bíblia em grego. Seria muito bom. Não em português. Que a Bíblia foi escrita em grego, não foi escrita em português. Porque o pastor traz as palavras em grego. Porque quando você vai traduzir de uma língua para outra, você perde o efeito de muitas palavras e você tem que recorrer ao original para não se perder o sentido na língua que a gente fala. A igreja precisa disso. Então ele diz, se porém isso é impossível, em parte porque alguns não podem, é claro que eu sei que vocês não podem. Eu não vou pedir aqui, Olívia, larga tudo aí, Tânia, irmã Giovana, irmã Simone, a senhora larga tudo só para estudar a Bíblia. Não, que aqui a gente tem que trabalhar para botar o pão sobre a mesa. Mas não é por isso, mas eu faço isso, eu faço esse trabalho. E sabe o que eu quero agora? Eu não quero mais tapinha na costa dizendo, você prega bem. Eu não quero mais ser elogiado por ter uma retórica que atrai vocês. Eu quero ser elogiado porque o conteúdo que eu trouxe foi do Evangelho. Pastor, obrigado, porque isso que você acabou de ensinar está na Bíblia. Nenhum pastor deve ser elogiado pela sua técnica de comunicação. Ele precisa ser elogiado pelo conteúdo que ele prega. É bem diferente. Porque o que te salva não é a técnica, o que te salva é o conteúdo. O que muda a sua vida é a substância, não é a forma, entende? Não é o veículo, não é. Por isso que a qualquer dia desse eu vou chamar a irmã Rosa para pregar aqui o Evangelho aqui no púlpito. Irmã Maria Helena vai ser convidada um dia para pregar no domingo à noite na igreja. Mas é muito simples. E quer o segredo? Quem aqui um dia já sonhou assim, pregar aqui na igreja? Aqui? Levanta a mão. Não tem vergonha não, pregar assim. Pastor, irmã Rafaela, que mais assim? Pastor, já sonhei aqui pregar no púlpito assim. Já sonhou? Ok, a irmã Rose, pregar. Mais alguém? Irmão Hélio, irmã Simone, já sonhou, irmã Cris, irmão, ok. Quer pregar bem? Se você não tem muita instrução teológica, mas você pode ter, se você quiser. Você quer pregar bem mesmo o Evangelho? Quando eu te chamar para pregar aqui no meu lugar, você chega assim e fala assim, boa noite, ok? Eu quero ler para vocês um texto da Bíblia, João 3,16. Aí a pessoa vai, porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas, mais do que isso, eu quero ler um texto de Paulo que diz assim, porque quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo está se tornando o quê? Novo. Eu quero dizer para vocês que eu não entendo nada desses textos. Não sei falar o grego que o pastor estudou, mas eu quero dizer para vocês que depois que Jesus entrou na minha vida mudou. Comece a fazer o apelo imediatamente, as pessoas começam a converter. Porque o Evangelho não é uma exposição de um conhecimento. O Evangelho é a manifestação do poder de Deus, transformando sua vida, e sua vida se torna a sua melhor pregação. A nossa vida é a nossa melhor pregação. E é aí que o Orígenes está dizendo que a gente não tem nem todo mundo vai poder fazer teologia. Nem todo mundo vai poder fazer cursos como eu faço. Não vai, porque alguns foram chamados para isso. Mas o povo de Deus precisa crer no seguinte. Olha só o que Orígenes diz. Seria melhor que para eles, embora creiam sem razão, tivessem os costumes refreados e fossem beneficiados pela fé. Ou não acolher sua conversão por meio de uma simples fé, até que se entregassem à investigação racional dos argumentos. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, não seria melhor crer em algo, que apesar de você não saber muito sobre isso, mas você percebe que mesmo não tendo se entregado à investigação racional dos argumentos que fizeram você se converter, você já percebeu que só em crer o Evangelho já transformou sua vida. O que é mais poderoso? Uma filosofia que você precisa conhecer muito e muitas vezes não funciona em sua vida, ou uma filosofia de vida que você nunca parou para estudar teologia, mas é uma teologia que você vê se manifestando na mudança da sua vida. O que é mais melhor? O que é mais importante? Então, Orígenes está dizendo o seguinte, visto que fazem tanto alarde acerca da fé,
deve-se dizer que nós, aceitando-a, e nós aceitamos, que muita gente da igreja não entende nada da sua fé, não sabe explicar a sua fé, não tem argumentos para sustentar a sua fé, não tem fundamento, mas creu. É verdade isso, sim ou não? Sim ou não? Quantos se encaixam nisso aqui? Que tem consciência disso. Então, todos o resto que não ficou, conhece muito da fé cristã. Conhece a história da fé cristã, conhece a teologia cristã, sabe que tudo que é dito, e acredito que não, isso não é, 20 anos de pastor, eu já tenho uma noção, que não é bem assim. Porque se fosse assim, na verdade, quem creu que tem conhecimento deveria ser muito mais maduro, sim ou não? A lógica, e não é isso. Na verdade, os cristãos não têm muita maturidade, porque muitos deles até creem, eles são salvos, sim, mas eles não têm o quê? Conhecimento. Meu povo perece por falta de quê? Meu povo, por falta de conhecimento. Não é que essas pessoas não são cristãs. Não é que você não é crente, você é crente. Quem diz amém para isso, gente? Você, pastor, mesmo sem saber muito, eu sou? Claro que você é, porque o evangelho não depende da sua cultura intelectual. Agora, Orígenes vai dizer, pois quem, tendo sido exortado à filosofia, por uma espécie de escolha ao acaso, em alguma escola, pode ter se encontrado com um professor, chega a isso senão por um crer que aquela escola é superior. Muita gente abraçou o estoicismo, o epicurismo, o platonismo, o periptatismo e outras escolas mais, porque achou interessante. Um dia desse, meu professor, orientador, lá no meu doutorado de filosofia, falou assim, Oséias, porque eu estou sentindo que algumas coisas as pessoas não percebem, porque elas não querem mais sacrifício. Falei, professor, se você conhecesse o meu Cristo diz que quem quiser seguir após mim, tome a sua cruz e me siga. Ele falou isso? Um cara intelectual. Esse meu professor é membro da cátedra da Unesco. Esse meu professor é professor numa universidade da Inglaterra. O maior escritor na área de filosofia antiga do Brasil, da América Latina. Eu falei para ele, se o senhor conhecesse o meu Cristo, o senhor já teria entendido que o senhor teve que estudar muito para entender. Por meio do meu Cristo, não há vida sem cruz. E interessante que quando eu falo de Jesus para ele, ele sempre pergunta, mas ele disse isso? Disse. E onde é que está isso? Como assim? Aí eu estou dentro da universidade e ele diz assim, eu não sabia que eu ia conhecer um pastor que pudesse conversar comigo. E lá dentro eu tenho dito para eles, vocês não conhecem o Evangelho. Sabe por que vocês não conhecem? Porque quem é muito intelectual tem muita dificuldade com essa coisa isso, quem é muito intelectual tem muita dificuldade. Mas o que Orígenes está dizendo é, muita gente seguiu também o que sabe, mas na verdade seguiu porque achou que era bonito. Gente que ouviu os primeiros discursos das diferentes escolas e nem sequer fez refutação de nada, mas decidiu. Gente que é estoica, platônica, peripatética, epicurista, gente que... E eu sou espírita, mas por que você é? É porque eu achei que... Por que você é católico? Mesma coisa, viu, gente? Entre os católicos, vou te dar agora a palavra. Entre os católicos é a mesma coisa, tá? Se tem um povo que conhece muito pouco da fé, é o católico, sim ou não? Aqui você vê a gravidade. Fala, queridona. Pode falar. Pode perguntar. Sim, pode ficar em pé, porque você é muito bonita. Apesar que o seu pai sabe disso, mas seu pastor tem liberdade para falar isso. Eu tenho duas perguntas. Fica em pé, não querido. Quero. Tá bom, então. Tá. Eu queria saber, você faz o doutorado de filosofia, e você estuda o cristianismo, que é uma filosofia também. E o seu professor estudou tantas filosofias, mas vocês não estudam, não tem essa coisa sobre estudar as filosofias de religiões também? O cristianismo também é citado lá, mas todas as vezes que ele é citado na sala de aula, eu corrijo meu professor. Só que eu não corrijo agredindo ele, porque tem muito crente que não sabe dialogar com pessoas que pensam diferente. É por isso que, às vezes, a universidade rejeita alguns cristãos. Não porque o cristianismo não é objeto de debate. O tempo todo o cristianismo está dentro do debate. Só que eu conheço tanto o cristianismo que ele falou para mim, eu não conhecia esse cristianismo que você está me pregando. Porque, por exemplo, ele disse para mim, é o primeiro pastor que eu vejo que não fica passando a sacolinha para pegar dinheiro para si.
O que é que está se formando na cabeça dele? É o que ele vê na tele, isso, exatamente. Ele acha que todo pastor é daquele jeito. Ele acha, e é verdade, assim como tem muito padre malandro, tem muito pastor malandro, sim ou não, gente? A gente não pode deixar de reconhecer isso. E infelizmente, Maristela, infelizmente, Vanderson, muita gente fazendo bandidagem dentro da igreja. E muita gente não crê o evangelho. Atenção, atenção. Aí eu vou dizer para quem é pai. Quem é pai aqui? Vamos aplaudir os pais que estão presentes, porque hoje é dia dos pais, e eu aqui falando da cruz, né? Mas ser pai também é carregar sua cruz. Muitos filhos não se convertem, porque nunca viram Cristo no próprio pai. Não se engane. Não é porque os meninos não querem, é porque às vezes o próprio Cristo não se revela nos próprios pais. Sabe por quê? Porque o evangelho não é para ser uma intelectualidade, o evangelho é para ser o quê? Uma experiência de vida, isso, uma ética que me transforma. E ele dizendo que agora conheceu um pastor educado, que se permite, e tem hora que ele fala cada coisa absurda, aí eu faço assim. Aí ele fala, lá vem o pastor. E por que eu sou respeitado? Porque eu não agrido ninguém, eu não xingo ninguém, eu não chego assim, o senhor, não, eu digo, professor, eu não estou entendendo, porque essa palavra grega que o senhor está falando, é a mesma palavra grega que aparece na Bíblia. E a palavra grega tem essa e essa corrente semântica, o senhor lembra disso? E agora esse professor, que é um especialista em grego, está traduzindo uma obra, e agora ele me chamou, porque ele acha que eu posso corrigir a obra dele. Sabe por que isso? Porque a gente pode ser luz nas trevas, sim ou não? A gente está precisando de cristãos que entendam que o verdadeiro cristianismo, se ele for vivido, minha filha, até na universidade, ele pode ser frutífero. Então, nós estudamos também, mas é preciso que tenha gente que, para entrar na universidade, aí é que está, a nossa base de formação está tão fraca, que muitos dos nossos jovens não podem mesmo entrar na universidade mesmo, não, num nível de discussão profunda, não podem, porque eles não têm o quê? O que é que eles não têm? Isso, Beto, eles não têm formação. A formação cristã é fraca. O cara não tem base, o cara não tem diálogo, o cara não tem argumento para discutir com um doutor em filosofia. Não tem, porque eles têm muita formação, sim ou não eles? Eles têm. Então, minha filha, eu estou investindo na vida de vocês para ver uma pessoa como você, com muita paixão, dizendo, pastor, eu quero ser teóloga. Eu quero poder, pastor, falar da minha fé com propriedade. Mas não esquece, você vai falar com muita propriedade, mas a mensagem continua sendo muito isso. Aqui está o ponto. Mas o cristianismo está lá dentro, sendo discutido, e a gente discute, e ele está aprendendo comigo um Jesus que ele disse que nunca ouviu falar desse Jesus. Nunca ouviu falar. Pode falar. Entendi. Não, entendi. A outra coisa que eu ia perguntar, eu tive essa pergunta no PG. Sim. E eu não consegui, eles acho que tentaram explicar, mas também não sabiam com profundidade como responder. Sim. Então ficou essa pergunta lá no PG. Que é, eu entendo quando você fala sobre, por exemplo, a gente estuda para a gente ter esse debate no mundo e entender, ok. Mas quando a gente fala sobre salvação, por exemplo, uma pessoa creu, tem fé, e ela tem a vida dela lá, ok. Ela continuar estudando e buscando, eu entendo que isso é tanto para você entender a palavra, entender o que você está fazendo, mas também é devoção. Isso também é sobre você dar de volta. Não como se você devesse algo a Cristo, né? Mas, tipo assim, você dá por amor. Então, você está ali falando, ei, enfim. Mas quando tem gente que não faz isso, ou até mesmo a gente faz isso e acaba indo para a perdição. Mas não perde a salvação? Eu não entendo essa parte. Okay. Não perde a salvação? Perde a salvação? Para os que creem, o evangelho é o quê? É o poder de Deus e sabedoria, que é Jesus. Porque é o poder de Deus, a dunamis, lembra? Vai provocar o que na gente? Mudança de vida. Para os que estão sendo salvos, ele é o poder de Deus, porque essas pessoas experimentam esse poder onde? Onde é que elas experimentam esse poder para que continuem sendo salvos? Na própria vida. Exatamente. Para os que pereceram, ele é o quê? Ele é loucura, é muito simples, eu não acredito nisso. Então, quando se trata aqui para os que estão sendo salvos, no participo presente, não é que elas, porque nós não somos salvos à medida que nós conhecemos mais. Fomos salvos por quê?
Por quê? Cremos. E cremos no quê? Numa mensagem que é muito simples. Seu pai creu. Você acredita que seu pai já creu? Então seu pai é salvo. Porque ele é salvo pela fé que ele tem nessa coisa simples. Jesus morreu na cruz, eu creio nele, e eu confio nele, vou viver para ele a vida toda. Seu pai está salvo. Agora, é preciso entender que aquele que realmente creu nesse evangelho, não só como sabedoria, precisa crer nesse evangelho também como ele não é só sabedoria, o evangelho também é o poder, isso. Essa é a questão. E se não houve uma mudança, e se não continua crendo que o evangelho é poder para me mudar, se não houve durante muito tempo nenhuma mudança, essa pessoa nunca creu no evangelho. Quem entendeu o que eu acabei de dizer? Porque isso é à medida que Wanderson vai se transformando, que Wando vai se transformando, que esse evangelho realmente foi crido pela fé. Porque o evangelho crido não é só sabedoria, ele também é o poder de Deus, à medida que ele muda a nossa vida. O evangelho está mudando sua vida? Está mudando sua vida? Ele está mudando sua vida? Quem diz amém para isso? Está mudando? Se é o evangelho, ele muda. Se é só filosofia, ele não muda. Ele não muda. É uma coisa bonita, sabe? Você acha um negócio até lindinho. É só cultura, mas não muda. Não muda. Sim. É uma graça. Isso. Não entendem. Acham que isso. Só no cristianismo, exato. Porque o cristianismo, ele te salva não por aquilo que você sabe, nem por aquilo que você fez ou faz. Ela te salva mediante o quê? Mediante o quê? O que Jesus fez. Se ele fez, você está salvo, sim ou não? Se você creu no que ele fez, está. Mas essa graça, ela tem uma função. A função de gerar o que na minha vida? Ela tem, senão não valeu. O evangelho não vale sem... Gente, isso é muito sério. Durante muito tempo se pregou uma graça que só veio para nos salvar. Veio para nos salvar? Veio. Mas veio também para nos mudar, para nos burilar, para nos transformar, para nos metamorfosear. Sim. Vai nesse... Isso, por isso que vão se perder. Isso. Não vai. Não faz essa diferença. Porém, a mudança tem que vir. A mudança que prova, não é pelo conhecimento que você tem. Seguir o caminho, isso aí. Isso aí, e dizer, Senhor, me muda, eu quero ser transformado, eu quero ser melhor. Exatamente. É poder para transformar. Isso. As tentações, exatamente, é o poder de Deus. Por isso que eu vou encerrar hoje, o estudo de hoje, com as seguintes questões. Quem está sendo abençoado hoje pela manhã? Você está sendo abençoado? Traz mais um domingo que vem. Liga para esse irmão que não acorda de manhã. Seja o despertador dele, na vida dele, 6:30 da manhã. Bora, crente. Acorda, crente, para estudar a Bíblia. Fala. Ótimo, a senhora ouve um bom pastor. Quando vocês quiserem ouvir um bom pastor, me procurem. Eu tenho bons pastores para indicar. O Hernandes Dias Lopes é um deles, né? É gente séria, é gente que segue a Bíblia, é gente que... Mas nem todo pastor é cordeiro, muito pastor é lobo. Pode continuar, mas ouve a mim. Que se tu ficar doente, não é Hernandes que vai te visitar, não, sou eu. É que o povo tem uma mania, ai, pastor Hernandes Dias Lopes. Ai, meu Deus, que homem lindo. Se você ficar doente, quem vai te visitar? Obrigado, viu, Maristela? Então, isso, seu pastor, esse é o seu pastor. Pastor é o que visita, não é o que prega. Né? Agora, você pode admirar pessoas que pregam muito bem, que ajudam a gente a crescer. Fala, minha irmã. Ô, Lúcia, mas você tem que me amar mais do que a mim, do que a ele, viu? Sim, pode falar. Pode perguntar, melhor dizendo. Sim. O som, é só ligar. Só ligar. Dá logo aqui, Chico. Okay. O racionalismo tem invadido a igreja, né? Através do seminário e tantas coisas, inclusive por causa da mídia, só citando a Globo e outras coisas. Então, o que eu vejo hoje, pastor, para nós, e ainda eu que
com 72 anos, eu quero crescer e conhecer mais do Evangelho, sendo já um pastor de mais de 44 anos e tudo isso, né? Pastor, o que acontece? Que nós vivemos nas trevas. O mundo está nas trevas. Não é que alguns estão menos ou mais. E a única luz é Cristo. Não é o cristianismo. É Cristo a luz. O cristianismo que hoje é ateu vivo, não é a luz. Quem vai tirar as trevas na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, tudo, é Cristo, é em Cristo. E essa falta de conhecimento que se perde o povo, que diz lá o seu irmão Oséias, né? Não tem o profeta Oséias? Por que o povo está se... por falta... Mas não é conhecimento de Deus, pastor. É conhecimento de Deus. E a irmã citou a graça. Na igreja, invadiu uma graça barata. Em vez de transformar o pecador, ele quer transformar o pecado. Imagina, irmão. Sutilmente vem invadindo isso até na igreja batista. Em todas as igrejas. Então, pastor, volta a falar isso, irmão. Quando citou de faculdade e de... Eu até não recomendo a alguns a ir na universidade crente, porque não tem cabeça para aguentar o estudo lá dentro da universidade. Imagine mais querer discutir com o PhD, que tem filosofia. Sim? Isso não significa que não pode... Sim, claro. Né? E segundo, pastor, nós, como falou com a irmã, nós precisamos, no Brasil, no Espírito Santo, na Grande Vitória, um teólogo que verdadeiramente pudesse ir trabalhando tudo isso, além da igreja, para desfazer toda essa arma diabólica, toda essa arma das trevas que tem invadido o nosso curral. Ótimo. A gente precisa entender que o problema não é mandar ou não mandar os meninos para a faculdade, é corrigir o nosso erro. É que a nossa teologia está tão fraca, nosso ensino está tão sem raiz, que não está sendo feita uma formação dos jovens, entende? Na igreja, para eles estarem prontos para qualquer, nem na própria família. Isso, nem na própria família. É verdade. É verdade, é verdade. Então, por isso que a formação tem que ser bem feita na família, na igreja, para a gente preparar esses meninos para enfrentarem essa rejeição pela fé cristã, que está muito forte. Está muito forte. Pergunta aí, Chico. Sim. Você estava falando, eu estava pensando sobre duas coisas. Sobre a fé, né? Sim. A loucura da fé. Sim. E a gente realmente tem essa loucura de acreditar na mensagem simples. A gente vê pessoas que já foram traficantes. Aqui um dia teve um ex-traficante, né, que fez uma pregação, Sim. Né, e muitos de assassinos, tal. A gente acredita que realmente o evangelho transforma. E tem pessoas que não acreditam. Sim. Para aquelas pessoas que não acreditam, bandido bom é bandido morto. Sim. Né? Então, a gente tem esse... E também a gente acredita porque nós temos exemplo na Bíblia como Paulo. Sim. Né? Você já falou que ele era uma pessoa muito má. Muito má. A gente lê sobre o Paulo. E também sobre a questão da transformação, acho que todos nós estamos sendo transformados através do Evangelho. Outro dia eu estava vendo uma pessoa falar de uma pessoa Sim. que eu conheci a pessoa depois do Evangelho. Sim. Essa pessoa que era parente, né, era uma pessoa muito ligada à família, falou: você não sabia, não? Esse cara era da prostituição, era o rei do prostíbulo, rei agora? da bebida, era carregado. Sim. Aí eu falei: não, o quê? Você está doido? É mesmo? O cara que eu Então conheci... você ficou espantado, porque já conheceu a pessoa, já depois de ter sido transformada. Isso. E você ficou escandalizado, que na verdade o cara era um grande manda-chuva dentro da vida da prostituição. Sim. Isso aí é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Isso aí, para Conheci muita gente, é loucura. na porta da igreja. Isso. É a loucura do Evangelho. Exatamente. Bom, deixa eu só completar aqui e a gente ora.
A gente precisa, ao contrário, como ele diz, fazer com que as pessoas consigam compreender de que aquele que, com uma grandeza de espírito e de pensamento divinas que ultrapassam toda medida, ousou apresentar essa doutrina. Jesus apresentou o evangelho para o mundo, a todos os habitantes da terra, enfrentando grandes perigos e uma morte tida por infante, irmã Rafaela. Suportou em favor dos homens, morreu de uma forma tão trágica, Jesus morreu, e que ensinou também os primeiros persuadidos a servir a sua doutrina, a partir em meio a perigos e mortes. Quem sabia que Pedro, de tanto que creu, quando foi morrer, você conhece esse lado histórico, de que Pedro, quando ele foi perseguido, na hora de morrer, ele disse: eu não quero ser crucificado com a cabeça para cima. Eu não sou digno de morrer na mesma posição que o meu Senhor. Olha só o quanto esse cara creu. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Quem conhecia essa história aqui, gente? Você entende o que é que estava na mente de Pedro? Pedro cria nisso de uma forma tão assim extraordinária. Por isso que em meio a tudo isso, o que é que Ori está dizendo? Deve-se responder a esse tipo de arrogantíssimo, que é o povo que diz: eu sei de tudo. Quem nega o evangelho não conhece. Muitos dos filósofos intelectuais, eles não conhecem, eles nunca leram nada, eles não sabem. E isso eu estou vendo com o meu professor. Ele o tempo todo diz: e onde é que está isso? Eu não sabia disso. Mas ele já tinha dito isso? Onde é que está isso que você está falando? Zé, eu não conheço essa sua Bíblia. Eu digo: vou te ensinar. Eu vou te ensinar. E quantos creem? Vai estar aqui um dia, em nome de Jesus. Pensa um cara, pensa um ser humano especial. Mas tem muita filosofia, tem muita leitura, tem muito, mas ele não conhece a simplicidade. Muita gente não conhece a Bíblia. Os que diziam: porque eu não quero ser espírita. Cuidado, para você negar o espiritismo, você tem que conhecer. Para negar o catolicismo, você tem que conhecer. E a maioria que passou de uma filosofia para outra, passou não porque não porque conhecia tudo. Assim também é a fé cristã. A gente não precisa saber de tudo. Nessa manhã, eu quero, já me aproximando do final, eu quero dizer: você não precisa conhecer tudo, mas você precisa crer de todo o seu coração. Você precisa crer. E mais do que nunca, o que se percebe, muita gente não crê mais tão profundamente no Evangelho. A gente não tem essa garra, essa vontade de por que nós estamos aqui, por que a gente vem para EBD, por que a gente vem estudar a Bíblia, por que nós somos cristãos, por que morada existe, por que nós fazemos o Conexão, por que esta igreja prega o Evangelho, por que eu sou pastor. Estamos aqui porque Ele, irmãos, Ele deu a sua vida por nós naquela cruz. E nós temos que nos apaixonar por Jesus. Nós temos que crer em Jesus, crer nessa sabedoria. E é isso que Paulo está dizendo. Por isso que aquilo que é fraco, Deus tornou forte. Aquilo que é muito inteligente, virou fraco. Aquilo que parece ser... Eu gosto muito daquilo... Só lê comigo esse último versículo do texto todo que nós lemos, e Paulo está discutindo a mesma coisa. Paulo vai dizer no verso 24: mas para os que foram chamados, tanto judeu como gregos, Cristo é o poder de Deus, a sabedoria. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. A fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Vocês, olha só, poucos eram sábios. Ninguém era tão sábio. O cristianismo não começou com gente muito inteligente. O cristianismo nunca começou com gente poderosa. O cristianismo começou com os improváveis. O cristianismo começou com gente que não sabia nada, não conhecia nada, não entendia de nada, não era discípulo de Platão, não era discípulo de Sócrates, não era. Mas Paulo vai dizer: mas Deus escolheu vocês. Para quê? Para pegarem a loucura. A loucura, olha o que Paulo diz, para envergonhar os sábios. Escolheu a fraqueza para envergonhar aquele que é forte. Escolheu gente insignificante, gente desprezada, para reduzir a nada aqueles que acham que são inteligentes. Deus escolheu os improváveis para que ninguém se vanglorie, para que todos saibam que Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a salvação, aquele que só por quem, através dele, nós podemos ser salvos. Quem diz amém por isso, gente? Precisamos ser loucos por Cristo. Deus não considerou essa sabedoria.
ele tornou a sabedoria humana louca. E aí é que está, o evangelho é essa loucura. Os judeus querem um sinal, os gregos querem especulação. A sabedoria dos gregos não dá conta. Deus nega a ciência? Não. Desde que tudo que, irmãos, impressionante, desde o dia que eu pisei meus pés na Universidade Federal para fazer esse doutorado, eu tenho dito para alguns amigos meus, eu nunca me apaixonei tanto por Jesus. E quanto mais meu professor fala, quanto mais ele começa a tocar em alguns assuntos, no meu coração fica assim, eu já sabia disso. Eu conheço o Evangelho. Ele não conhece. Ele não sabe quem é Jesus. Tudo está fazendo sentido para mim. Porque o conhecimento, quando ele aponta para Jesus, ele te torna ainda muito mais crente. Exatamente, o conhecimento não é para você perder a fé, ele fortalece a sua fé. Então, o cristão não precisa ter medo da ciência. A gente não pode ser contra o saber. Cristão tem que estudar. Deveríamos ter muitos cristãos na universidade. Para quê? Para que a gente consiga compreender de que conteúdo, informação não muda. Porque isso leva à arrogância, à soberba. Mas a sabedoria humana que pretende ser salvífica, nenhuma sabedoria humana pode salvar o homem. E isso é realmente loucura. Mas o apreço à sabedoria esvazia a palavra da cruz. Então, para quem é sábio só com sabedoria humana, Deus chama de quê? Tolo. Mas para quem parece ser fraco, mas crê no Evangelho, para Deus é sim uma pessoa forte. Porque o mais fraco no Evangelho é o mais o que, gente? É o mais poderoso. Porque aqui você usa o conhecimento para subjugar, para destruir, para matar. Aqui, quando você conhece Jesus, você entende o que é o Evangelho. O Evangelho é o amor de Deus pela humanidade, o amor que constrói, que ganha pessoas, que faz as pazes. A teologia da cruz é a teologia do amor. Por isso que Paulo diz, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade nenhuma poderá me separar do amor que está em Cristo Jesus. Sabe o que é o Evangelho? Jesus na cruz, com seus braços abertos, dizendo para os malfeitores, perdoa-lhes, meu Deus, porque eles não sabem o que fazem. O Evangelho é a mensagem mais simples da face da terra. Por isso que ela é o quê? O Evangelho é o quê? O quê? O poder de Deus. Vamos lá, a última pergunta hoje para a gente encerrar. Vamos lá. O que você acha sobre a ambiguidade entre o estudo, que parece distante? Repete aí, minha filha. O que você acha sobre a ambiguidade Sim. entre o estudo, que parece distante, Sim. e o dia a dia, na questão do julgar sem conhecer? Sim. Quando você fala das filosofias, Sim. tanto quanto da vida do irmão, Uhum. que é julgar sem conhecer. Há sincronia nisso? Então, minha filha, o que é que eu percebo? Ou seja, o próprio estudo de hoje me fez perceber que o seguinte, ou seja, você mesmo não crê que aquela pessoa que você tanto julga, por exemplo, ser uma pessoa complicada, que a gente tem essa mania, fulano é complicado. Até isso de você ficar julgando, você está negando o Evangelho, porque o Evangelho não veio para julgar, veio para salvar. Então, essa distância que há entre, por exemplo, a pessoa que fala também assim, mas tudo que é dito na ciência não presta. Ela já está dizendo que ela é ignorante. Porque se ela conhecer, e eu digo isso por conhecimento de causa, quanto mais eu estou estudando, mais a minha fé está ganhando sentido. Então, é o não conhecer que pode prejudicar, não o contrário. Agora, a verdade é, quando você traz a ideia de julgar até a vida do outro, isso é a negação do Evangelho. Porque o Evangelho vai fazer o seguinte, eu olho para a sua vida, e a única coisa que eu fico me perguntando é, se o tempo passou e você nunca mudou, talvez, na verdade, você não está precisando ser julgado, você está precisando ser evangelizada. Até que você conheça o Evangelho que pode realmente transformar a sua vida. E se você já entendeu o Evangelho e você continua repetindo alguns erros, isso ainda não me prova que você não conheceu, mas que você está precisando de discipulado para ver se você é transformado à luz do Evangelho. Então, minha filha, eu não vejo ambiguidade. O que eu vejo é uma contradição de termos. Quem crê no Evangelho, que é um homem ensanguentado naquela cruz,
e que foi alcançado por essa graça, e se sente no direito de julgar alguém, só porque não conhece nem direito a vida daquela pessoa, você nega o que aquele homem fez naquela cruz. E isso é uma ambiguidade. Entende? Mas não há ambiguidade entre você realmente perceber que quem creu precisa também mudar de vida, porque se nunca mudar, está também negando e talvez esteja comprovando de que nunca creu naquele que morreu para me salvar, mas também morreu para me transformar. Ok? Tudo bem? Sim? Pois não. Última pergunta, para a gente ir para casa, que hoje é dia dos pais, para a gente encerrar no ponto, a gente sempre encerra 11 horas em ponto. Vamos lá. Cris, espero que tenha atendido a sua. Viu, Cris? Sim. Eu estou gostando, vocês perguntando. Eu que não estude, hein? Hein, Cris? Eu que não fique preparado para as perguntas bomba. Então, Diga. então pode-se dizer que o evangelho não é Sim. uma palavra de autoajuda, Não é. mas uma palavra de ajuda que vem do alto. Sim, né? que ajuda. Diferente do que os coaches evangélicos tentam pregar por aí, né? Isso, porque não tem problema, meu filho, você dizer assim, olha, Jesus vai te abençoar, Jesus quer te consolar. Não tem problema. Desde que o Jesus que consola é o Jesus também que transforma. O problema é que eles só ficam só no Jesus que consola, que tal, que vai te ajudar, que vai... Mas na hora que aperta, por isso que a Bíblia vai dizer que quando Jesus começou a pregar o Sermão da Montanha, a mesma multidão que veio pelo milagre dos pães foi a mesma que o abandonou. Então, meu filho, a teologia coach, o problema não está em ela dizer Jesus tem poder de curar, sim ou não, irmão? Sim ou não? Jesus tem poder de mudar a vida? Tem. Agora, se você fica o tempo todo nesse discurso e não está o tempo todo propondo de que essas mesmas pessoas abençoadas precisam mudar no caráter e outras coisas mais, você só está oferecendo uma banda do Evangelho. E oferecer a banda do Evangelho da graça e não oferecer a banda do Evangelho do poder que transforma, você está manipulando as pessoas e elas estão achando que você está pregando o Evangelho. Só a última. Sim, Só voltando, quando o senhor falou da questão lá do espiritismo, né? sim. Como se eles fossem cristãos. Cristãos maduros. Questão no sentido do que eles Sim. são profundos naquilo que eles creem. Isso, exato. O senhor Isso, falou tudo, que, isso. por exemplo, eles estão lá no... não sei, nunca fui, não sei como é que funciona Sim. lá. É bom não mas, ir, tá? Se não tiver preparado, é bom não ir, não. Mas o senhor falou que eles estão lá, aí tem a questão do médium, né, que seria a pessoa que Sim. absorve o Fazem espírito, sim, como se fosse meio que um intercessor. sim, Né? sim, o mediador. Esse mediador, esse espírito que ele recebe, para no dia a dia, aquele confronto que a gente às vezes tem no dia a Sim. dia, esse espírito que ele recebe seria uma entidade demoníaca, já que o único intercessor entre um homem e Deus é Cristo? É uma boa pergunta, né? Por que Saul foi? Por que Saul foi rejeitado, né? Na hora que ele viu que Samuel tinha dito para ele que não dá, ele foi consultar quem, né? Quem Saul foi consultar? Os mortos, os espíritos. Foi ali que o trem desandou para a vida dele. O que eu posso te garantir é o seguinte: eu não mexo com isso, não, viu? Eu não entendo muito o que. Uma coisa eu sei que biblicamente é impossível um ser humano absorver alguma coisa. A Bíblia não fala de algum ser humano fazendo com que um espírito o incorpore. A Bíblia fala de possessão maligna. Eu acho que o que acontece, às vezes, em algumas sessões, é possessão. Só que a questão a gente precisa entender que, por trás dessa lógica espírita, há uma razão. É sempre alguém querendo saber como é que está quem está fazendo a sessão. Como é que está a pessoa exatamente, que ela ama, que tal. Então, há por trás uma lógica de consolo. Quem sabia disso aqui? De consolo, de tentar entender a tragédia que aconteceu, se ela está bem, se ela não está presa em algum mundo, em algum subsolo, no mundo sobrenatural. E é por isso que a religião é perigosa, sim ou não? Só que também tem pastor possesso, não tem? Essa é a questão. Tem muito demônio envolvido na religião, por isso que a gente tem que estar com os olhos bastante abertos, porque isso não tem nada a ver com Jesus.